Olá, tudo bem? Eu sou o Renato Scardoa e eu vou comentar com vocês hoje um pouco dos impactos da reforma da Lei de Recuperação de Empresas e Falências para o produtor rural, né? Como vocês sabem, a Lei de Recuperação de Empresas, Lei 11.101 de 2005, foi recentemente alterada pela Lei 14.112 de 2020. Essencialmente para o produtor rural, foram alterados três pontos. Então vamos lá. Primeiro, sobre a subjetividade, que são os três pontos mais polêmicos que a gente pode debater. Que é em relação à subjetividade, se o produtor rural pode ou não pode pedir recuperação judicial, e esse é um tema que foi recorrente debate pelas nossas cortes. A discussão sobre os créditos excluídos, quais créditos especificamente para o produtor rural vão fazer parte ou não em caso de uma recuperação judicial de um produtor rural. E o terceiro é uma inovação que foi trazida pela lei, para essa reforma, que é o pequeno devedor, né? O produtor rural que apresentar determinadas condições pode receber um tratamento específico. Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre a subjetividade. Em relação à subjetividade, então, como eu havia comentado, um dos principais pontos de debate, tanto da nossa jurisprudência e da nossa doutrina, é sobre a possibilidade do produtor rural pedir recuperação judicial, né? Mas antes de a gente entrar nessa seara, é preciso voltar num conceito básico, né? Que é quem pode pedir recuperação judicial, ou quem pode se valer da lei de recuperação judicial, da lei de recuperação de empresas. São dois critérios. Somente podem utilizar a lei de recuperação o empresário e a sociedade empresária, ou seja, o empresário pessoa natural e empresário pessoa jurídica, no caso sociedade empresária, desde que exerça regularmente a atividade empresária ou a empresa, aqui no caso empresa seguindo o conceito da própria lei, que é o de atividade empresarial. Ou seja, então o empresário que exerce a atividade regularmente há mais de 2 anos. Então são dois os critérios. Precisa ser empresário e precisa exercer regularmente a empresa. Eu não vou entrar aqui num tema que tem sido objeto de muita discussão pelo nosso judiciário, que é a possibilidade de outros agentes econômicos se valerem da disposição da Lei 11.101. Né? A gente tem alguns julgados em que associações, igrejas até, buscaram o reequacionamento do seu endividamento por meio da Lei 11.101. Mas a regra geral, e que está consolidada, enfim, pelo nosso judiciário, é de que tanto o empresário ou a sociedade empresária poderão se valer da Lei 11.101. E desde que exerçam regularmente a atividade empresária. São esses os dois critérios. Então vamos lá. Quem que é o empresário, né? O empresário, são dois pontos que a gente precisa abordar. Primeiro, né? Ser empresário é uma situação de fato. O artigo 966 do Código Civil define como empresário aquele que exerce, seja pessoa natural ou pessoa jurídica, profissionalmente, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, o que a gente extrai aqui? Aqui pouco importa o registro. Para você ser um empresário, a única coisa que você precisa fazer, né, é o exercício regular, o exercício da atividade. Exercer profissionalmente uma atividade econômica organizada. Um outro aspecto, como a gente viu, que é o critério da regularidade, para o empresário, na sua regra geral, é o registro. Então, ou seja, aquele que exercer atividade profissional
atividade econômica de maneira profissional organizada para a produção de circulação de bens e serviços, ele é considerado empresário, seja pessoa natural, seja pessoa jurídica. A sua única distinção em relação ao registro é que, não havendo registro, não tendo sido feito o registro dessa pessoa no registro do comércio, no caso das juntas comerciais, esse empresário ele é um empresário irregular. Ele não perde a sua natureza de empresário. A única coisa que acontece é que ele exerceria essa atividade de maneira irregular. Essa é a regra geral. Entretanto, no caso específico do produtor rural, que é uma das formas, que é um dos tipos de empresário, a legislação, né, o Código Civil, no seu artigo 971, ele trata de uma maneira peculiar o registro. Para o produtor rural, como a gente pode ver aqui o artigo 971, o registro é uma faculdade, né? O empresário para exercer o empresário rural, quando exerce a sua atividade, ele não necessita do registro para ser considerado um empresário regular, né? Essa é a principal distinção do produtor rural enquanto empresário dos empresários em geral. A gente tendo essa situação peculiar do produtor rural, isso foi objeto de muita controvérsia no nosso judiciário. Por quê? A primeira pergunta que se fazia era: será que o produtor rural pode se valer da lei de recuperação de empresas de falência? E aí a gente teria que identificar 3 situações distintas. A primeira delas, quando ele tiver o registro há mais de 2 anos, quando ele exercer a atividade há mais de 2 anos, porém ele faz o registro e esse registro é por um prazo inferior, ou quando ele exerce a atividade há mais de 2 anos e não tem registro. No caso aqui tem um typo, né? Na verdade ele não teria esses 2 registros. Qual que foi o entendimento do nosso judiciário, né? Bom, o produtor rural que tem o registro há mais de 2 anos, né, até o momento não havia nenhuma controvérsia, ele poderia se valer da lei de recuperação e falência. Acho que os maiores debates, e a gente teve uma decisão importante pelo STJ, era em relação ao produtor rural que tinha o registro na junta comercial, porém esse registro ele não tinha mais de 2 anos, mas o produtor rural exercia essa atividade há mais de 2 anos, né? Foram muitos os debates, a gente teve uma série de julgados, mas no final de 2019 o STJ entendeu que, seguindo a lógica que a legislação deu para o produtor rural, de que, como o registro para o produtor rural ele é facultativo, ou seja, ele não caracterizaria a irregularidade do exercício da atividade, o produtor rural poderia sim se valer da lei de recuperação e falência, né? O único senão seria em relação ao produtor rural que não tem registro nenhum. São poucos julgados nessa linha, e a gente vai ver cada vez menos, mas o TJ de São Paulo decidiu que sim, que é indiferente. O registro não é obrigatório para o produtor rural, porém ele é portanto ele é um empresário regular, independentemente de ter registrado seus atos na junta comercial. Então vamos lá. O que mudou com a reforma, né? Esse tema que foi objeto de muito debate, muita discussão, a gente teve muito processo para decidir se o produtor rural poderia ou não acessar a lei de recuperação e falência. Ele caiu. E por que caiu? Porque, de acordo com o texto, o artigo 48, parágrafo 2º,
não existe mais essa controvérsia. No parágrafo 2º agora fala que tanto o produtor rural, pessoa jurídica, quanto pessoa natural, podem sim utilizar a lei de recuperação e falência para reequacionar e negociar as suas dívidas com os seus credores. Né? Quais são, e quando não houver o registro, e aí a gente vai avançar um pouquinho mais, o meio de comprovação do exercício regular da atividade não se daria mais, então, não seria mais exigido, né, o registro na junta comercial. Isso é feito para a pessoa jurídica, é admitido que a comprovação desse prazo por meio de escrituração contábil fiscal ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, desde que entregue tempestivamente. Ou seja, o cumprimento das obrigações contábeis pelo empresário rural, pessoa jurídica, é prova do exercício regular da sua atividade. Em relação à pessoa natural, o parágrafo 3º ele vai na mesma linha. A única diferença são os tipos de documento exigidos do empresário pessoa natural. Se para a pessoa jurídica é exigida a ECF, no caso da pessoa natural, são exigidos apenas o livro digital ou outros documentos. Aqui a gente fala da declaração do imposto sobre a renda da pessoa física e um balanço patrimonial, também todos entregues tempestivamente. Para o caso do produtor rural pessoa natural, é possível substituir essas declarações contábeis, né, esses documentos contábeis fiscais, desde que seja apresentado um livro caixa utilizado para a elaboração da declaração do imposto de renda da pessoa física também. A lei, na verdade, então, ela coloca uma pá de cal sobre esse debate. Após a reforma, então, com a entrada em vigor da lei, não existe mais controvérsia. O produtor rural, seja ele pessoa natural, seja pessoa jurídica, ele poderá se valer da lei. Né? O único ponto ali que a gente também pode depois, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, é se haverá algum tratamento diferente para o produtor rural que tem o seu registro há mais de 2 anos, e aí a gente poderia discutir se ele tendo um registro na junta comercial há mais de 2 anos, se ele deveria apresentar, se ele está dispensado da apresentação dos documentos fiscais ou não, né? Porque ele seguiria o tratamento próprio do empresário comum, né? E se esses artigos, se esses parágrafos, então, contrário senso, seriam aplicáveis apenas aos produtores rurais que não teriam como fazer prova por meio do registro na junta comercial. Faria então prova através dos livros fiscais contábeis. Tanto para a pessoa jurídica e tanto quanto para a pessoa natural, a legislação também faz uma exigência também que não é nada excepcional. Se a forma da prova do produto do exercício da atividade há mais de 2 anos, ela vai ocorrer por meio da apresentação de livros contábeis e de livros fiscais, a única exigência também, uma exigência suplementar, tanto para a pessoa natural quanto para a pessoa jurídica, é de que esses livros sigam a legislação e os padrões de contabilidade exigidos por lei. Né? É uma exigência que vai fazer sentido e a gente vai ver mais adiante qual que é a importância da correta contabilização e da apresentação desses documentos, principalmente para definição e tratamento dos créditos. Então, vamos lá. Outro ponto também que foi motivo de muita discussão e muito debate é quais são os créditos próprios do produtor rural
que estão sujeitos ou não estariam sujeitos ao procedimento da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Antes da reforma, a discussão ela se dava sempre sobre o lapso temporal, né? Como a gente tinha essa discussão se o produtor rural poderia ou não, mesmo sem o registro ou com o registro por prazo inferior a 2 anos, se ele poderia sujeitar todas suas dívidas, né, à recuperação judicial ou não, né? Havia uma corrente jurisprudencial no Mato Grosso que entendia que, tá bom, se o produtor rural, mesmo que ele não tenha um registro há mais de 2 anos, ele pode optar pela lei de pela recuperação da empresa. Entretanto, os créditos anteriores ao registro não estariam sujeitos à recuperação judicial. E aí ocorreria uma certa ineficiência do tratamento, do endividamento do produtor rural, né? Isso foi submetido ao STJ, o STJ entendeu que não, que todos os créditos, independentemente do lapso temporal, deveriam se submeter ao concurso de credores. Então vamos lá, vamos falar sobre os créditos excluídos, tá? Antes mesmo da reforma da Lei de Recuperação, foi publicada, entrou em vigor no nosso ordenamento, uma recente lei, recente a depender de quando será exibido o vídeo, né? Que é conhecido como a Lei do Agro, a Lei 13.986, que ela cria uma nova modalidade de garantia, tá? Que é o patrimônio de afetação, né? O patrimônio de afetação, então vamos lá, o patrimônio de afetação, ele foi trazido para o nosso ordenamento, ele ganhou muita força, principalmente para as incorporações imobiliárias, e ele foi introduzido com uma finalidade, ou seja, a possibilidade de ser segregado uma parcela do patrimônio da incorporadora, ou seja, aquela parcela destinada ao empreendimento imobiliário seria segregada do patrimônio comum da incorporadora para a execução e entrega de uma incorporação imobiliária, né? Então tinha uma finalidade para isso ocorrer, né? E aí, tentando se valer desse instituto, né, a Lei do Agro cria o patrimônio de afetação para a atividade rural, né? Existe então a Lei do Agro, ela estabelece que e aí ela cria alguns requisitos que eu não vou querer entrar muito, acho que não é objeto dessa aula a gente detalhar o que é o patrimônio de afetação, principalmente para o produtor rural, mas do jeito que foi colocado na Lei do Agro, o Instituto ficou muito mais assemelhado à alienação fiduciária do que propriamente ao patrimônio de afetação. Porque o patrimônio de afetação utilizado para a incorporação imobiliária, ele tinha uma finalidade que é o exercício, a entrega e a conclusão do empreendimento imobiliário. No caso da Lei do Agro, não existe uma finalidade pré-determinada. A única finalidade colocada na lei é a garantia do cumprimento das obrigações creditícias vinculadas tanto à cédula imobiliária rural ou à cédula de produtor rural, né, do produto rural, que não é propriamente uma finalidade, né? Então, outra distinção que a gente pode também aqui identificar em relação ao patrimônio de afetação geral que foi colocado na Lei do Agro. Então, o primeiro é a finalidade e o segundo são as obrigações, né? Então vamos lá. Então a gente teria o patrimônio de afetação geral da incorporação imobiliária, a gente tem um patrimônio de afetação voltado para o produtor rural e teria ali também a alienação fiduciária do bem imóvel, né? No caso do bem imóvel, né, acho que talvez tenha sido isso, talvez o interesse, o objetivo do legislador, de não chamar esse patrimônio de afetação
do produtor rural como uma alienação fiduciária, num primeiro momento, pode ter sido para evitar a discussão sobre a essencialidade do bem, né? O bem, quando ele é essencial, ainda que tenha sido dado em alienação fiduciária, ele está sujeito ao prazo, até ao stay period, que é o prazo de suspensão das execuções e discussões de garantia. Então, provavelmente, para não sujeitar essa garantia ao stay, foi criado então o patrimônio de afetação. Mas essa saída também não foi muito boa, não foi muito feliz a opção do legislador. Porque se por um lado ele não sujeita nem o crédito, nem esse patrimônio à recuperação judicial, por outro lado, ele também imputa obrigações que não são imputadas ao patrimônio que é destinado à alienação fiduciária. Quais sejam, né? Então, quando a gente pegar o artigo 10 da Lei do Agro, principalmente o parágrafo 5º, ele fala que ao patrimônio de afetação não se aplica nem as obrigações trabalhistas, previdenciárias e nem fiscais do proprietário rural. Isso quer dizer o seguinte, o crédito decorrente de uma cédula de imobiliária rural e o crédito decorrente de uma cédula de produto rural garantido por um patrimônio de afetação não se sujeita à recuperação judicial, ou seja, nem a dívida nem o bem, podendo então ser discutido pelo credor. Porém, havendo obrigações trabalhistas e previdenciárias e fiscais, esse bem deveria pagar primeiro, né, as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, e aí a lei não define se existe uma preferência, como que será feita esse concurso, esse mini concurso de credores para aproveitar esse bem, né? Então, assim, o credor, por um lado, ele não acessa a recuperação judicial, né? Ele tá fora, o bem dele também estaria fora da recuperação, mas, por outro lado, outros credores podem se valer em condição mais favorável da execução desse bem. Isso certamente poderá resultar num resultado econômico pior para o credor, que é garantido pelo patrimônio de afetação, sem contar a insegurança jurídica, porque a Lei do Agro não estabelece como deve ser regido o tratamento desses credores nesse mini concurso de credores. Então vamos entrar especificamente então na reforma na reforma recente, né? Objeto aqui da nossa aula. Então vamos lá. Primeiro crédito relacionado só ao produtor rural que não está sujeito à recuperação judicial, né? Então, nas hipóteses que tratam o parágrafo 2º e 3º do artigo 48, então vocês lembram, são aquelas hipóteses em que o produtor rural não tem registro ou que ele comprova o exercício regular da sua atividade por meio de demonstrações contábeis e fiscais, né, ao parágrafo 2º e parágrafo 3º, somente não estão sujeitos os créditos que não forem apontados na documentação fiscal e também que não decorrerem exclusivamente da atividade rural. Então aqui muita atenção, né? Então, se eventualmente o devedor omitir a existência desses créditos, esses créditos não estariam sujeitos à recuperação judicial. Essa opção de excluir credores da recuperação judicial, ela é muito infeliz, né? Por que ela é infeliz? Porque se esse crédito não for atrelado a um bem específico, acontece aquele fato que no jargão a gente acaba chamando de ganha, mas não leva, como ocorria com o credor tributário com o fisco, né? Porque por não estar sujeito à recuperação judicial, o credor poderia ajuizar uma execução. Essa execução ela seguiria,
Porém, os bens do devedor, eles somente poderiam ser alienados, eles somente poderiam ser penhorados com aquiescência e concordância do juiz da recuperação judicial. Então, o que acontece? Se no juízo próprio a execução segue normal, por outro lado, não é possível, né, esse credor, não sujeito à recuperação judicial, penhorar e levar eventualmente a leilão o bem, ou qualquer direito para satisfazer os direitos creditícios desse credor não sujeito, né? Esse era um dos principais problemas enfrentados pelo fisco, e a lei de recuperação e falência ela transporta esse problema agora para esses credores que ela gostaria de beneficiar. E a curiosidade sobre o parágrafo 6º é que a lei não faz distinção, então, entre o empresário pessoa natural e o empresário pessoa jurídica. Então, em ambos os casos, se não forem apontados na documentação fiscal e se as dívidas não decorrerem exclusivamente da atividade rural, ocorreria esse fenômeno. Esses créditos não estariam sujeitos à recuperação judicial, diferentemente do que ocorre com os empresários nos demais casos. E aí é aquela situação, né, em que a legislação ela foi estabelecida para beneficiar o credor e ela gera um efeito oposto. Um outro crédito também que não está sujeito à recuperação judicial, e aí houve uma imprecisão do legislador, que provavelmente será objeto de discussão no nosso judiciário, são os créditos decorrentes de financiamento público, ou que a legislação acabou chamando de créditos originados pela concessão de recursos controlados, tal, e ela faz referência à legislação específica que trata sobre a concessão desse tipo de crédito incentivado para a atividade rural. Então, se a gente for ler, fizer a simples análise gramatical do parágrafo 7º e do parágrafo 8º, a gente vai enxergar aqui que houve uma imprecisão do legislador. Porque no parágrafo 7º, ele fala que não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os recursos controlados e abrangidos nos termos dos artigos 14 e 21 da Lei 4.829. Né? E aqui ele não faz distinção. Ele fala então que todos os créditos controlados e abrangidos por essa legislação específica não estariam sujeitos à recuperação judicial. Quando você pega e vai interpretar o artigo 8º, o parágrafo 8º, ele faz uma observação, ele fala, bom, então estão sujeitos à recuperação judicial apenas os recursos do parágrafo 7º acima, ou seja, a gente falava, no parágrafo 7º fala que nenhum está sujeito. No parágrafo 8º fala que uma parcela estaria sujeita, qual seja, né? Os créditos previstos no parágrafo 7º que não tenham sido objeto de renegociação entre devedor e a instituição financeira. A interpretação que a gente pode dar pela imprecisão do legislador é que, na verdade, deveria prevalecer o disposto no parágrafo 8º, ou seja, os créditos decorrentes desses financiamentos públicos e que não tenham sido objetos de renegociação no prazo ali previsto, não estariam sujeitos à recuperação e falência. E, ao contrário do que prevê o parágrafo 7º. Né? Mas essa imprecisão certamente será objeto de apreciação do nosso Poder Judiciário, tendo em vista que ainda não existe jurisprudência sobre esse tema. Um outro crédito também que também não está sujeito à recuperação judicial, e ele é muito utilizado também pelo produtor rural, são os créditos decorrentes da aquisição da propriedade rural. Então, de acordo também com a reforma,
os créditos, a dívida constituída nos últimos 3 anos anteriores ao pedido de recuperação judicial e que tenham sido contraídos com a finalidade de aquisição do produtor rural, não seriam tão sujeitos à lei de recuperação e falências de acordo com a reforma trazida pela lei 14.112. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta que a gente faz, né, sobre se a reforma foi boa, se a reforma foi ruim, né? Acho que Então, vamos lá. Será que a reforma foi boa, foi ruim? Sobre esses dois aspectos, para o produtor rural ou para o sistema? Então, vamos lá. No primeiro aspecto, que é sobre a subjetividade, ela sim, de fato, ela foi um avanço, porque ela dá maior segurança jurídica e a gente não tem mais dúvida. O produtor rural, independentemente de ter registro na junta comercial ou não, ele pode sim se valer da recuperação e falência. Então, não teria mais essa discussão jurisprudencial. Mas se, por outro lado, a lei abre as portas ou dá maior segurança jurídica para algo que já estava sendo consolidado pela jurisprudência, por outro lado, ela restringe ainda mais os créditos que poderão ser repactuados. Então, se a gente imaginar que o produtor rural, quando ele entrar numa situação de endividamento, de insolvência, em que ele não tem mais capacidade de honrar a sua dívida, né? Com esse novo tratamento, a chance dele sair da crise ela é bem menor, porque são poucos os credores que poderão que estarão sujeitos a uma renegociação, ou seja, os demais credores ficam fora do concurso de credores, que é o meio mais eficiente de realocação de recursos. Então a chance de ter um êxito é bem menor, e aí o caminho natural seria o da falência, né? Então, se a intenção do legislador era trazer o produtor rural e dar maior segurança para ele no âmbito da recuperação de empresa, a gente viu que não foi esse objetivo, dificilmente será alcançado. Um outro crédito também que é muito utilizado pelo produtor rural também são os créditos decorrentes de operações com derivativos, né? São comuns as operações para o produtor rural que se valem de operações de compensação ou de operações compromissadas para renegociação de operações de crédito para o produtor rural, né? O artigo 193 ele trata sobre essas operações, né? E além de não sujeitar esses créditos à lei de recuperação e falências e à recuperação judicial, ele ainda possibilita o vencimento antecipado dos contratos, ainda que as garantias dadas para essas operações sejam suficientes para honrar a operação. Então vamos lá, essa é uma disposição que se aplica não só ao produtor rural, se aplica a todo empresário que se vale de operações com derivativos, mas ela tem um impacto significativo para o produtor rural, porque essa é uma das formas de financiamento do produtor rural e da operação de natureza própria desse agente econômico. Então, o que acontece aqui nesse caso? A gente tem dois prejuízos. O primeiro deles, que é a possibilidade do vencimento antecipado, né? E isso é muito grave, porque imaginem que se eu tiver um contrato em que o produtor rural está honrando com as suas parcelas e a garantia dada ela é rígida o suficiente para o cumprimento de um eventual saldo, pagamento de algum saldo, por mera liberalidade, o credor desse tipo de operação poderia excutir a garantia, executar o contrato e fazer valer a cláusula de vencimento antecipado, levando à quebra do produtor rural, ainda que para essa operação específica ele tivesse solvente e adimplente com as suas obrigações, né? A gente destaca novamente que o artigo 93A ele se aplica a todo empresário, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção para quem
trabalha com o produtor rural e quem estuda o tema, porque esse é um tipo de operação própria e específica para o produtor rural. A lei, a lei que trouxe, que reformou, aqui é só a título de curiosidade, né? A lei que reformou a lei de recuperação judicial, ela trazia também um outro crédito, que não só o do produtor rural, enfim, que também é aplicável ao produtor rural, que também não estariam sujeitos, que seriam os créditos decorrentes naturais dos atos cooperativos, ou seja, os atos praticados no âmbito das sociedades cooperativas, sem fazer aqui, no caso, distinção nem ao produtor rural pessoa natural, nem pessoa jurídica. Esse artigo específico, né, ele foi vetado pelo presidente, né, porém, no momento que estou fazendo esta apresentação, ele ainda poderá ser esse veto ainda poderá ser derrubado pela Câmara. Então, por esse motivo, eu trago esse artigo aqui e que, enfim, poderá ser objeto, poderá ser reinserido na reforma da lei. E por fim, é só a título de curiosidade, porque os impactos eles são irrelevantes. O pequeno devedor, né? A reforma também possibilitou no artigo 70A ao produtor rural, né, que pessoa natural, não pessoa jurídica, ou pessoa natural, e aí a gente vai ter que fazer uma interpretação, né, que ele poderá sim utilizar a forma especial de recuperação judicial aplicável às micros e pequenas empresas, desde que ele apresente, né, o endividamento não exceda aos 4.800.000, né, que é o valor da causa. Esse também é um pseudo benefício dado ao produtor rural, primeiro, porque se ele já for enquadrado como micro e pequena empresa, ele já poderia se valer desse procedimento, desse plano especial, né? E ainda que ele pudesse se valer do plano de recuperação judicial especial, a gente tem muitos estudos interessantes. Eu até convido a quem estiver assistindo a procurar na internet um artigo que eu tive a honra de escrever com o professor Marcelo Sacramone, em que a gente analisou os casos de recuperação judicial da micro e pequena empresa. A gente mostra o quão ineficiente é o procedimento especial, né? Voltado para a micro e pequena empresa. E até por isso ele foi colocado então no nosso ordenamento, porém ele não gera o benefício esperado para o produtor rural. Bom, pessoal, são essas as minhas considerações sobre o produtor rural. Eu acho que... Deixa eu voltar lá. Espero que vocês tenham gostado desta apresentação e um grande abraço. Tchau, tchau.